Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos continuar nosso estudo do livro de Hebreus com os últimos versículos do capítulo 12. No que nós temos visto nos últimos episódios desse estudo sobre Hebreus, ele fala sobre a necessidade de perseverança, que os cristãos sofrem justamente para ganhar a disciplina necessária para perseverar, porque Deus disciplina seus filhos, e ele faz isso para o nosso bem. Também ele alertou sobre alguns perigos, a necessidade de cuidado para não se desviar, não abandonar o caminho do Senhor, lembrando que nós chegamos à comunhão com Deus, nós chegamos a Jerusalém Celestial, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E hoje vamos ver a partir do versículo 25 do capítulo 12 sobre a necessidade de cuidado para reter a graça, para continuar essa relação especial com o Senhor. Vamos começar com a leitura do versículo 25 ao 29. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos considerar a primeira pergunta sobre esse texto. O autor abre esse trecho com uma advertência sobre qual perigo. No versículo 25, ele fala do perigo de não ouvir aquele que fala. É uma advertência comum nas Escrituras, como observamos, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, onde Paulo diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O próprio Jesus falou sobre isso várias vezes. Em Lucas 11, versículo 28, ele disse, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em João capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. E no capítulo 10, versículo 27 de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É muito importante ouvir aquele que fala, ouvir o que Deus diz. E a próxima pergunta, qual contraste o autor apresenta nos versículos 25 e 26? Ele fala da questão de ouvir quem divinamente os advertia na terra, em contraste com aquele que dos céus nos adverte, novamente mostrando a superioridade de Jesus em relação às revelações do passado, inclusive as revelações do próprio Moisés. Em Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3, ele falou justamente sobre o problema de quem não ouvia a mensagem do Antigo Testamento e como isso trazia consequência, para alertar sobre a importância de ouvir a mensagem da nova aliança, a mensagem de Jesus. Hebreus 2, versículo 2 diz, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. E no capítulo 10, ele também frisou esse mesmo contraste, quando disse nos versículos 28 e 29, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça.
O ponto é que era importante ouvir a lei para os judeus no passado e, mais importante ainda, ouvir o que Jesus diz para todos nos dias de hoje. Versículo 26, ele fala sobre uma voz que abalou a terra. Qual voz abalou a terra e quando? E nisso, lembrando do contexto, entendemos que ele se refere à aparição de Deus no Monte Sinai. Ele acabou de falar sobre isso no capítulo 12, do versículo 18 ao 21, e no capítulo 19 de Êxodo, a descrição disso, quando veio aquela voz forte, com trovões e terremotos e fumaça, Deus chegando no Monte Sinai, de uma forma muito impressionante. E no versículo 26 ele diz ainda, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. E de onde vem esta citação? Neste caso, temos que voltar para o profeta Ageu. Ageu capítulo 2, a partir do versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta citação de Ageu é uma profecia, aponta para o domínio de Jesus no seu reino, que se estenderia para todas as nações, oferecendo a paz para todos. Como Efésios capítulo 2 frisa também, a posição de Jesus, trazendo a paz para todos que estavam em conflito com Deus, ou conflito entre dois grupos de seres humanos. Então a pergunta é sobre o versículo 27. Qual seria o efeito dessa profecia sobre mais uma vez? Ele diz que as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, olhando para o sistema do Antigo Testamento. Interessante que a palavra remoção, usada aqui, vem da mesma raiz de muda, no capítulo 7, versículo 12, onde ele falou de mudar ou remover o sistema de lei do Antigo Testamento, dando a nova aliança de Jesus Cristo. Aqui a mesma ideia. Quando ele fala sobre a remoção, isso fica em contraste com o novo sistema inabalável da graça de Jesus e do seu domínio. Porque o que permanece é esse reino inabalável de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, significa a remoção do sistema antigo para estabelecer o sistema permanente e inabalável de Jesus Cristo e seu reino. E uma outra pergunta que parece até uma contradição aqui. O conceito da graça é compatível com temor de um Deus que castiga? Nós observamos aqui no versículo 28 e 29 que ele fala sobre a graça e também sobre Deus como fogo consumidor, e entre os dois fala sobre reverência e temor. Obviamente é compatível porque ele está falando sobre o mesmo Deus. O mesmo que estende a graça merece reverência e temor porque ele é um Deus que castiga. Nós queremos manter a comunhão com Deus e não estarmos condenados por ele, porque ele promete castigo severo para quem não anda em comunhão com o Senhor. Resumindo, o que observamos nesses últimos versículos do capítulo 12? É necessário ouvir e obedecer. O Evangelho, o que Jesus trouxe, é superior à lei do Antigo Testamento e o reino de Cristo é permanente, inabalável. Também devemos observar esse equilíbrio entre graça e temor, que quando demonstramos a reverência devida ao Senhor, vivemos na graça e evitamos o castigo severo que ele traz sobre os desobedientes. Agora vamos às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 972. Coloque na sequência certa o nascimento dos seguintes personagens. A. Jeremias, B. Elias, C. Zebedeu e D. Enoque. A resposta certa, a sequência D. Enoque, B. Elias, A. Jeremias e C.
Zebedeu. Quando estudamos o texto da Bíblia, encontramos Enoque já em Gênesis capítulo 5. Ele foi bisavô de Noé. Elias foi profeta no 9º século a.C. Jeremias foi profeta no 7º e 6º século a.C. E Zebedeu é do Novo Testamento. Ele foi pai de Tiago e João, 2 dos apóstolos de Jesus. A resposta certa é a sequência Enoque, Elias, Jeremias e Zebedeu. Pergunta 973. Verdadeiro ou falso? O profeta Natã repreendeu o rei Davi, afirmando que ele matou Urias, o marido de Batseba, com a espada dos filisteus. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Continuamos nosso estudo do livro de Hebreus, um livro muito valioso e fascinante. E nessa parte que observamos hoje, ele mostra justamente a importância de ouvir a palavra da nova aliança, que é muito superior ao sistema da lei do Antigo Testamento. Vamos ouvir o que Jesus revela na nova aliança. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.